Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, quero também saudar aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e pela Rede Vida de televisão. Quem constrói uma obra importante, logo deverá se preocupar com o futuro dela. Até os pais se preocupam em como ficarão os filhos depois que eles não estiverem mais com eles neste mundo. Os líderes, os mais sábios, preparam os sucessores para darem continuidade ao seu trabalho. E vocês sabem, há quem deixa, depois que morre, tarefa para outros. Filhos para que madrinhas cuidem, trabalhos para que alguém dê prosseguimento. Jesus também pensou no nosso futuro, ele pensou em nós. E ele sabia que sem uma comunidade de fé, sem uma liderança firme desta comunidade, o Evangelho poderia se perder. Por isso, ele logo pensou numa comunidade visível. Essa comunidade teria como grande missão dar continuidade à sua missão e ser um sacramento da sua presença no mundo. E aqui, é claro, estamos falando da igreja, mas não estamos falando da estrutura, dos prédios, mas nós estamos falando de pessoas, porque igreja se faz de gente, se faz de pedras vivas, que se tornam sinal de esperança até mesmo para quem não crê. Essas pedras do grande edifício da igreja, elas não estão espalhadas, cada uma por si. São pedras que se mantêm unidas, construindo juntas o mesmo edifício, para usar uma imagem de São Paulo. Hoje a igreja louva e agradece pela escolha de duas colunas desse edifício, o edifício espiritual que é a igreja, os dois apóstolos, Pedro e Paulo. E o que nós queremos agradecer? Agradecer, sobretudo, o testemunho de fé. Cada um deles do seu jeito. Aqui estão diante de nós as duas imagens de Pedro e Paulo. Interessante que a igreja quis reunir os dois numa só festa, como se fossem inseparáveis. E de fato são dois irmãos na fé, é o mesmo amor de Cristo que arde da mesma forma no coração de ambos, porém muito diferentes. Até mesmo a ponto de enfrentar entre eles conflitos e divergências. No entanto, para eles sempre foi possível manter a unidade, graças ao amor que tinham ambos pelo Evangelho e por Jesus. Diferentes, divergentes, mas unidos. Unidos em quê? Então falemos daquilo que mais uniu os dois. Unidos em primeiro lugar, evidentemente, pela fé. A fé de ambos deu a eles a capacidade de reconhecer Jesus como o Messias. Um reconhecimento que, como nós vimos no Evangelho de hoje, não veio da carne e do sangue, não veio pela inteligência, mas veio do alto. Pedro fará este reconhecimento da identidade de Jesus como uma revelação que ele recebeu direta do Pai. Assim Jesus falou, ele vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Segundo Jesus, Pedro, que era um homem extremamente rude, não foi estudando que ele descobriu isso, não foi pelos livros que tenha lido, se é que leu, não foi por um esforço próprio, foi por uma revelação. Saulo sequer conheceu a Jesus pessoalmente, mas teve com ele um encontro decisivo no caminho de Damasco que comprometeu toda a sua vida e o fez caminhar na contramão
da sua primeira identidade. Quando era judeu, era inimigo e matou cristãos. Quando se tornou cristão, se tornou amigo de Jesus e amigo de morrer. Quando era judeu, matou por ódio a Cristo. Quando se tornou cristão, morreu por Cristo. Paulo era o tipo de pessoa que nunca era para ter sido cristão. Pedro, também com seu temperamento, provavelmente não teria sido aprovado em nenhum seminário para ser padre. Unidos pela fé. Unidos na fraqueza também. Eles tinham em comum também isso, os obstáculos da fraqueza de cada um. Vocês vejam, logo depois do evangelho que nós ouvimos hoje, que Pedro recebe esse elogio de Jesus por ter confessado que ele era o Messias, logo nos versículos seguintes, Jesus vai receber uma advertência de Pedro, porque Jesus tinha revelado que iria sofrer e morrer. E esse Pedro, que acabara de receber um elogio de Jesus, vai também receber uma advertência. Sai de perto de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Olha que interessante. De pedra fundamental a pedra de tropeço em segundos, em minutos. E é assim mesmo. Uma hora somos tão cheios do dom de Deus, outra hora as nossas fraquezas manifestam a nossa fragilidade. O que aconteceu ao primeiro Papa pode nos suceder também. E é tão bonito quando a gente olha o mistério do chamado de Deus que fez a cada um de nós. Um mistério que guarda uma tensão dentro dele. Um dom que Ele nos concede e as nossas capacidades e fraquezas humanas. Com Paulo também não foi diferente, também ele sentiu na própria carne a fraqueza. Ele usava a expressão, o espinho na carne, e várias vezes ele pediu ao Senhor que lhe retirasse essa fraqueza. Unidos na fé, unidos na fraqueza, unidos no sofrimento. Vocês prestaram atenção, as duas primeiras leituras são confissões do sofrimento e das provações dos dois. Na primeira leitura, Pedro está preso, foi preso inclusive várias vezes. Paulo nem se fala, preso, açoitado, humilhado, apedrejado, expulso. Por quê? Porque não é brincadeira servir o Senhor. Ele protege, é verdade, mas ele não livra do sofrimento. Quem quer seguir Jesus tem que estar preparado para o sofrimento, porque serão amigos de Deus, mas também inimigos de Herodes. Quem quer ser amigo de Deus, se prepare para muitas vezes ser inimigo de Herodes. O anjo que libertou Pedro, libertou porque Pedro ainda tinha coisas para realizar. Paulo também vai passar pela mesma experiência. E de uma forma tão bonita ele vai dizer na segunda leitura, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. É bonito ver como Paulo imagina toda a sua vida como uma grande oferta a Cristo, uma grande oblação, um grande sacrifício. E ele diz ainda, sentindo que estava chegando o momento da sua entrega, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Já pensou se a gente pudesse dizer, no ocaso da nossa vida, essas mesmas expressões de Paulo? Que graça! E continua o apóstolo Paulo, agora está reservada para mim a coroa da justiça. Olha só, Paulo sofrendo na prisão, perto do martírio, mas ele não está esperando a recompensa, o troféu que este mundo poderia lhe dar. Ele está com o olhar voltado para o céu
e dizendo: a minha verdadeira recompensa não vem no mundo. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. Unidos na fé, unidos na fraqueza, unidos no sofrimento e unidos também no martírio. Unidos inseparáveis também no momento da morte. Morreram de morte violenta em Roma, por decreto de Nero. Roma, que foi o lugar onde eles encerraram a missão deles. O lugar que assistiu ao martírio de ambos, condenados à morte pela mesma motivação: ódio a Jesus, ódio à igreja, ódio aos apóstolos. Pelo fato de hoje ser o dia de São Pedro, hoje também é o dia do Papa. É bonito ver na primeira leitura o testemunho da comunidade que, segundo os Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro estava preso, a comunidade estava rezando a Deus por ele. Que lindo esse gesto. O Papa Francisco sempre, quando termina qualquer um dos suas falas, ele sempre termina dizendo: por favor, reze por mim. Reze por mim. E nós fazemos isso, e faremos hoje ainda de um modo todo particular. Continuemos a rezar pelo Papa, pelo seu ministério, sobretudo para afastar da igreja qualquer iniciativa que venha, de repente, promover a divisão entre nós. O Papa continua, e continuará sendo um sinal visível da nossa unidade. Firmes com ele, sempre com ele e rezando com ele e por ele. Mas, meus irmãos, eu não queria concluir hoje essa minha meditação com vocês sem propor ainda uma reflexão. Se nós estamos aqui hoje reunidos nesta grande catedral, é porque a fé chegou até nós. Esta fé, testemunhada por Pedro e por Paulo, foi passando de geração em geração, de cidade em cidade, de missionário em missionário, e finalmente chegou a esta cidade há 470 anos. A pergunta é: o que fizemos com a semente do Evangelho? Nestes últimos dias, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou em primeira votação uma lei que proíbe e multa a distribuição de alimento para pessoas que estão com fome. E é preciso que a gente se pergunte: São Paulo, o que fizestes com a semente do Evangelho? São Paulo, o que fizestes com a fé de Pedro e de Paulo? São Paulo, poderás levar ainda este nome do apóstolo como nome da cidade? Se aprovas esta lei que pune um faminto em vez de alimentá-lo? São Paulo, o que fizestes com a semente do Evangelho?